Opa, boa noite, Lucas. Fala, Ivan. Fala, garoto, tudo bom? Tudo certo, cara? Tudo bem. Me Dá para ouve me bem ver, aí, cara? escutar tudo aí? Sim, sim, só tá um pouquinho, a cabeça um pouquinho fora da tela, assim, cara. A parte de cima do boné tá um pouquinho pra fora aqui pra mim. Maravilha. Daí, melhorou. Melhorou. Ivan, primeiramente, cara, queria te agradecer, porque essa live a gente tá negociando ela há um bom tempo, né, cara? Desde o ano passado e nunca sobrava um espaço na tua agenda, né, cara? Eu sei que é muito apertada e tal, e, cara, tem tantos músicos aí que a gente às vezes entra em contato e os caras nem pra dar um ok ou dizer que não podem participar, ou que não conseguem, né? E tu, eu lembro que, pô, cara, sempre ficou naquelas dizendo assim, não, a gente vai fazer, cara, a gente vai fazer, vai sobrar uma brecha. E acabou, opa, caiu aqui, Ivan. Esperar ele entrar de novo aqui. Opa, tinha caído. Opa, beleza. Não, como eu estava dizendo, Ivan, eu queria te agradecer, cara, porque essa live a gente está tentando ela desde o ano passado, né, cara? E sempre com um problema de agenda, sempre apertado no teu tempo aí, mas conseguiste achar uma brecha para a gente trocar essa ideia. Então, eu queria te agradecer de coração, porque tem muito músico e muito artista aí que às vezes nem responde, né, cara? E tu foi um cara que continuou sempre ali, não, a gente vai fazer, cara, a gente vai fazer, vou achar um tempo, vai ter uma brecha, não mexeu e surgiu essa data aí pra gente poder trocar uma ideia. Então, cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Realmente, o tempo, às vezes, né, apesar de pandemias e etc., a gente se surpreende com a quantidade de coisas que acontecem no dia, na noite. E aí tá aquilo que eu sempre falava para você: o receio é prometer o dia e não conseguir cumprir, né? Tem todas as coisas de Sim. trabalho, família, etc. Mas, assim, eu sempre tenho como ponto principal mesmo o Dr. Sim, poder estar próximo de vocês, das pessoas que valorizam esse trabalho, que conectam com esse trabalho. É um momento, você sabe, muito especial para nós, apesar de pandemia e tudo. É o ano que completa 30 anos de Dr. Sim, então, assim, são muitas coisas no coração, muitas coisas na cabeça e muitas coisas boas rolando, apesar de tanta coisa, né, chata acontecendo no planeta e tudo. Eu acho que o rock and roll ele é isso. O rock and roll ele tá aí para isso também, para a gente dar a volta por cima. E assim como o blues também, que é o pai de tudo, né, o pai do rock and roll também, a gente tem que também pegar as melancolias, as coisas, os momentos difíceis e transformar em algo, de certa forma, transforma em arte, transforma em alguma coisa e no nosso caso a gente transforma em música, né? Tanto em Dr. Sim quanto em qualquer projeto que a gente tenha feito ou esteja fazendo. E muito legal estar aqui com você. Sempre foi um cara muito bacana, sempre fui bastante. Falei sempre para você, né? Eu só não quero nunca correr o risco de furar com Sim. você. Então a gente acabou botando a data lá para frente e tal. Mas é isso, um prazer estar aqui com você e
com o pessoal que vai entrando aí. Uma boa noite para todo mundo. Bater um papinho. Beleza. Ivan, antes da gente falar propriamente do Dr. Sim, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi a tua entrada no mundo da música, assim, quando é que o Ivan virou aquele fã de música, fã de rock and roll e decidiu ser um músico, assim, como é que foi que isso entrou na tua vida? Rapaz, foi muito inevitável pelo fato de vô, que já cantava todos os natais, a gente criança. Quando a gente nasceu realmente no berço, enquanto minha mãe balançava o berço, meu pai estava ensaiando com a banda Traditional Jazz Band na sala de casa. Então, assim, a gente nasceu, o berço balançava ao som do jazz e do blues. E aí você cresce com um pai músico, com amigos de pai músico, você vai ficando fascinado por aquilo, né? O pai que já é realmente assim um herói, vira um herói musical, artístico também. Então a gente, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, a gente com 5 anos já tentando entender, tentando cantarolar e tentando seguir meu pai onde ele ia, bebezinho mesmo. E assim, uma coisa tão natural que quando meu pai olhou para trás, o Ivan e o André já estavam cantando, já estavam formando bandinhas, essas coisas, sabe? Isso eu digo com 5, 6 anos, uma coisa que você fica... Não é normal, não é tão comum. Mas quando você tem um pai músico, né? O André Buzik, e que tudo que você vê na vida é música, por mais que você vá para a escola, por mais que você estude, que você faça outras coisas, a paixão, aquela coisa heróica, aquela coisa o Avenger da tua família, passa a ser o seu pai músico, né? E, obviamente, aí em diante, os músicos que tocam com ele, os heróis, os discos que ele apresentava para nós. Então, imagina, nós éramos crianças assim que ouvíamos desde jazz até o rock and roll e sempre bem ecléticos, ouvindo de tudo. Foi bem inevitável. Quando ele percebeu, a gente já tinha uma banda, depois a gente já tinha um disco com platina, já tinha banda de rock and roll. E quando ele viu, meu pai, a gente já estava na noite tocando com ele, criança mesmo, fazendo os famosos bailes, fazendo também muitas casas de jazz, né? Que a gente ficou, acho que os primeiros 20 ou 30 anos de carreira tocando em todas as casas de jazz e casas noturnas de São Paulo, e seja a cidade ou o país que fosse, a gente estava tocando jazz e o que pedissem também. E fomos músicos sempre que, para nós, não interessava se a gente ia fazer carnaval, ou se a gente ia gravar com um determinado estilo, ou se a gente ia tocar jazz ou rock and roll. Era música, tinha que ser música e, graças a Deus, eu tenho plena convicção que a gente escolheu certo hoje. Não, e o bacana é essa variedade, né? Quando tu não fica bitolado, assim, limitado a um estilo musical, abrangendo na realidade, outras vertentes, assim, se torna até um músico também melhor, né? Não só pela técnica, mas o próprio feeling de quem já toca de ter vários estilos acaba fluindo melhor isso, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre passei a vida inteira também para os amigos, para os alunos, para os fãs. Se você tem mais cartas na manga, você vai ter mais possibilidades de trabalho também. Né? A gente conhece aí, poxa, a história de Jimmy Page, a história de gigantes da lendas da música, lendas do rock, músicos de estúdio, sabe? Jimmy Page era um cara que era o músico mais ativo em estúdio quando ele era um jovem lá na Inglaterra, tal. E a partir daí você começa a abrir os caminhos, você começa a conhecer muito mais gente, você começa a pesquisar novos estilos, né? Então, se o Dr. Sim também tem informações riquíssimas musicais, é porque a gente também já tocou e pesquisou e estudou de tudo, sabe? Então, se você tá lá, você fica ligado, no meu caso, vamos supor como batera, você estuda a sonoridade de uma tabla indiana, ou você estuda a sonoridade de um batera de jazz tradicional, ou estuda a sonoridade de um batera abrasileirado, com aquela coisa do samba, do baião, do maracatu, e você consegue unir esses mundos, e você vai compor uma música, seja heavy metal, hard rock, ou o que for, você tem muito mais cartas na manga para impressionar e também para você se impressionar, para você ficar feliz com algo inovador, né? Ivan,
antes do Dr. Sim, né, que surgiu, digamos assim, oficialmente em 91, né, que a banda realmente deu o start em 91, tu e o André, vocês tiveram o Platina, né, tocaram com o Platina em 84 e em 88 com o Cherokee, é isso? O Cherokee foi em 86, foi logo depois do Platina. Isso, naquela Uhum. época que eu também tocava na Chave do Sol. Aí, no período de 88, foi já quando a gente já foi chamado para tocar com o Vander Tafo, que logo depois, em 89, já se tornou a banda Tafo. Aí teve aquela coisa, né, de participações. Aí foi quando a gente até diz que esse foi quando os Buziks puderam conhecer o mainstream, aquela coisa de pegar aviões, ponte aérea e fazer programa de televisão, começar a ser chamado por outros tipos de músicos, como eu diria, entre aspas, assim, aquela coisa bem maiores no mainstream, gravar com Paulo Ricardo, com o Traje a Rigor, com o Supla, né? Então foi assim, 88 era mais ou menos esse período, de Vander Tafo para frente. O Cherokee era uma banda que a gente teve logo depois que acabou o Platina, como se fosse assim, tentando dar continuidade para o Platina, mas é o que não aconteceu, em hipótese alguma, porque o Platina tinha algo diferenciado, uma banda que até hoje, né, o pessoal gosta muito, a gente tem muito orgulho de ter começado a carreira ali junto com o Dario Parisi, com o Shaman, e feito um disco tão bacana quanto foi o Platina e marcado um período muito bacana no rock and roll também. Mas a ideia, Ivan, aquela ideia assim de formar o Dr. Sim e oficializar o Dr. Sim como a banda de vocês, quando é que pintou essa ideia? Essa era uma ideia que, pensando assim, a gente praticamente tinha ela sempre, esbarrava nessa ideia, nesse pensamento, na época, porque a gente tinha o sonho de fazer uma banda nos moldes que a gente mais amava, que era algo que englobasse mesmo, algo até que tinha a ver com Platina, por exemplo, que era aquela coisa, bandas que a gente mais ama, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Rush, Van Halen, como uma banda nesses moldes. E nem sempre os caminhos levavam para afunilar nisso. E o Eduzinho, na época, o Eduardo Danui, era o cara que a gente tinha na mira, e ele tinha a gente na mira, mas sempre cada um fazendo trabalhos que não dava certo de casar. No trabalho com o Vander Tafo, que inclusive foi o Eduardo Danui que indicou os irmãos Buzik para o Vander na época, ele era para estar junto. Ali teria sido uma maneira de já começar esse trabalho, porque a banda Tafo também era um som bem nos moldes do que a gente queria. Mas Dr. Sim era exatamente o nosso sonho. Sabe? Era aquele power trio com aquele peso, com aquela musicalidade, com aquela coisa do som independente do que toca no rádio. Eu quero tocar esse som, com aquelas influências do que eu mais amo, que é Purple, Van Halen, Rush, sabe? E a gente conseguiu isso no período que a gente estava, que aí a gente, quando o Conde saiu, a gente sim aí teve a chance de chamar o Eduardo Danui para tocar com a gente na turnê e no disco do Supla. E foi durante esse tempo com o Supla que a gente realmente pôde conviver muito e tocar muito juntos, os três. E começar a compor, e viu que a banda era uma coisa tão natural, era tão natural o que acontecia entre os três, que você plugava e saía música, e já saía disco, já saía... Então, assim, aí a gente teve a ideia. Então, peraí, vamos ter que fazer uma loucura aqui, pedir licença para o Supla no meio de uma turnê muito bem sucedida. A gente estava lançando um disco que a gente gravou com ele, que é aquele disco que tem Encolerado, que é muito bacana também. E a gente pediu licença para ele na época, que a gente ia se mandar para os Estados Unidos e tentar os sonhos aí. Três moleques que iam tentar o sonho lá fora, e graças a Deus, essa coisa de ficar fuçando e tocando lá fora, morando em Nova York, curtindo, mas também penando, sofrendo, e era aquela mescla de alegria e tristeza, mas que toda banda tem que passar se quiser chegar a algum lugar. E graças a isso, o Dr. Sim teve aquele primeiro contrato com a Warner, aquela explosão do primeiro disco, The Emotional Catastrophe, MTV, mundo inteiro lançando, Hollywood Rock, show com Nirvana, né? Então, assim, eu acho que graças a atitudes também, essa atitude que eu me lembro que foi uma atitude principalmente do André Buzik, meu irmão,
que falou, vamos nos mandar, vamos para fora ver o que acontece se a gente virar uma banda local de Nova York, vamos ver o que acontece. Se você não toma determinadas atitudes e que parecem até insanidade às vezes, eu acho que muitas vezes a coisa não vai acontecer. Porque você precisa também demonstrar até para o universo que você está suando a camisa e que você está buscando alguma coisa, que aquele é o seu sonho. Pode dar certo, pode não dar, mas de qualquer maneira, eu acredito que não existe essa de não dar certo. A gente não é que a gente é exemplo de nada, a gente é apenas assim. Se quiserem achar que o nosso exemplo foi válido, eu acho que foi porque o Dr. Sim até hoje rebomba na carreira do Dr. Sim, 30 anos depois, essa atitude sensacional e maluca de 3 caras que pegaram mala e cuia e foram morar em Nova York, tocar na cena local, sobreviver, sem mordomia, na raça mesmo, tocando rock que amavam e virou. E virou. O Dr. Sim virou uma coisa gigantesca que influenciou, inclusive, depois praticamente todo mundo que tinha, inclusive nesse formato de vamos botar cara, né? Vamos encarar que alguma coisa acontece. A gente tem muito orgulho de ter grandes amigos que também se orgulham muito de ter feito parte dessa estrada que o Dr. Sim praticamente ajudou até a inovar e criar, né? Porque já tinha, por exemplo, o Sepultura já fazendo um caminho lá fora pela Roadrunner, mas não existia uma outra banda que fosse lá tocar na cena local, sabe? Tocar nos bares de rock, distribuir fitas, distribuir release e tocar e ver o que queria acontecer. E de repente o que acontece é que a gente lança um disco no mundo todo, mesmo dando de cara com aquele período grunge, que até hoje eu não entendi por que teve que ser tão contrário, uma vez que é tão legal também o som grunge, nada mais do que o rock and roll também. Mas acho que isso são sistemas de mercado que acabaram ficando um pouquinho confusos na época. Mas graças a Deus hoje eu vejo que tudo se misturou e tudo é rock and roll. Você não tem nenhuma proibição de ouvir Pearl Jam, Nirvana e logo depois botar um CD do Van Halen. Não existe uma lei que te proíba de fazer isso, sabe? Então, eu acho que, graças a Deus, a gente fez esse caminho e hoje a gente está de volta também com um cara que tem essa mesma vibe que a gente tinha, com essa energia de arriscar tudo, de sentir o som, de sentir a música com o coração, que é o Thiago Mello na guitarra. Veio do Acre, um grande guitarrista. Lançamos o Back Home Again, que foi uma volta triunfal. Depois de uma parada da banda, que a gente achou que nunca mais fosse voltar, que na realidade é uma coisa bastante difícil e triste esse período que a banda parou. Para nós foi um luto muito grande. Mas o universo conspirou. As coisas deram certo. A gente lançou um grande disco, Back Home Again, agora um single novo. Estamos felizes, mesmo em plena pandemia mundial, o mundo completamente adoecido, porque tanta incerteza que está acontecendo agora no planeta em relação a tudo, né? Ainda mais quando se fala em doença, em vírus, fica todo mundo. Ninguém é exatamente o dono da verdade ou ninguém sabe exatamente o que dizer. É engraçado. Nem os maiores especialistas do mundo estão conseguindo saber o que dizer sobre esse momento. Então, o que resta é a gente dar o melhor, cada um de si. No nosso caso, a gente lançou vários clipes durante a pandemia. Acabamos de lançar um single novo e tentando se conectar cada vez mais com rock and roll, com metal, com hard rock, com nossos fãs. Obviamente, apoio de todo mundo junto, né? A família tem que estar junto, os amigos têm que estar juntos. E celebrando os 30 anos de Dr. Sim. Essa é uma almofada lindíssima aqui da Rock News. Bacana mesmo. Que é mais um motivo maravilhoso, ó, com um brasão comemorativo. Vem muitas coisas bonitas esse ano ainda. E também depois, não sei se você já viu o nosso novo single, Never Go Down, que está no YouTube e deve ir para as plataformas daqui uma semana, mais ou menos, também. E uma coisa que bem bacana, cara, na história do Dr. Sim é o seguinte, como tu dissesse, a banda se mandou para os Estados Unidos para experimentar, para ser músico, para tentar a sorte, né, com um objetivo. Ela queria ser aquela banda, fazer a sonoridade, né, como tu dissesse, que vocês tinham vontade, que vocês gostavam de ouvir e que
queriam fazer esse som inspirados em vários artistas, mas com uma identidade toda própria, né, cara? A gente escuta o Dr. Sim, a gente sabe hoje, dá 30 segundos, nem isso a gente, pô, é Dr. Sim que tá tocando. Então, conseguiram, apesar de todas essas influências, que tem muita banda que às vezes tem muita influência, quando ela vai tocar, ela vira um pastiche, uma cópia daquilo que eles ouvem. E o Dr. Sim não, o Dr. Sim tem essa identidade. E isso é uma coisa desde o primeiro álbum, porque se a gente for ouvir toda a discografia do Dr. Sim, em nenhum momento, né, cara, pelo menos para mim, o Dr. Sim meio que se moldou ao mercado. Porque teve muita banda que lançou disco de hard, quando o hard estava era o estilo do momento, né, cara? Quando teve a onda do grunge, como se falasse antes ali, teve banda que deu digamos assim, um peso no som, trouxe um pouco de, digamos, até a palavra, não sei se seria o correto, mas depressão para a sua sonoridade, que não era dessa forma, sempre tentou se adaptar ao mercado para estar ali, né? E o Dr. Sim nunca fez isso. O Dr. Sim sempre, se a gente pegar qualquer álbum do Dr. Sim, apesar das diferenças entre eles, a gente consegue perceber essa identidade. Isso era algo que vinha desde o início, né, Ivan? Desde da ideia de formação da banda. Eu acho que uma das características legais do Dr. Sim é isso, é que por mais que você veja uma banda que em determinados momentos, lá no começo de carreira, que vamos supor, em alguns momentos o cara falava, nossa, parece um pouco Whitesnake, opa, aqui, olha aqui, sei lá, Extreme, sei lá, alguma coisa, mas sempre teve muita identidade. E talvez também porque a gente sempre foi muito fissurado nessa coisa de, pô, eu gosto, quero tocar, quero o melhor de mim, sabe? Quero tocar mesmo. Não que seja uma coisa assim, que você quer jogar notas desnecessárias, não é isso. Nós poderíamos também, poderíamos e poderemos ainda ter muitos discos conceituais, com músicas de 40 minutos cada uma. Eu adoro essa onda também. E a gente tem muita influência do progressivo também, sabe? Mas o que eu acho bacana do Dr. Sim é que realmente existe uma identidade. E a gente, quando retornou com o Dr. Sim, a prova de fogo era essa. Saber se realmente essa coisa única que a gente tinha, André, Ivan e Edu, iria continuar André, Ivan e Thiago. E continuou. Parece que é uma conexão, parece que é uma continuidade de músicos que deveriam e que nasceram para tocar juntos. Sabe? Porque também você precisa de um time, às vezes, para soar uma coisa coesa e original. Né? E a gente é uma banda que experimenta muito, a gente experimenta muito. A gente não gosta de se repetir, não. A gente não gosta de ficar vivendo no próprio passado. A gente gosta também de se reinventar. Com todo respeito aos clássicos e etc., nossos clássicos, vamos dizer assim, os hits que a gente tanto ama, que a galera tanto ama, mas a gente adora se reinventar. É importante. E uma outra característica também da história do Dr. Sim é o seguinte, apesar da banda ter ido para os Estados Unidos, ter criado, eu não sei se é a identidade lá, mas com o fato de ter tocado muito lá, ter desenvolvido, né, cara, a sua própria identidade, o Dr. Sim também sempre foi uma banda de festivais, né, cara, porque lá em 93, no Hollywood Rock, como tu disseste, tocou ao lado do Nirvana, do L7, né, a banda recente tinha lançado o primeiro trabalho e já encarou um Hollywood Rock. Pouco tempo depois, logo na sequência, teve o M2000 Summer Concert, que eu lembro que tocou aqui no Rio Grande do Sul, na praia, se não me engano, foi Capão da Canoa. Eu acho que vocês tocaram junto com a Rollins Band, com Mr. Big. Helmet. Lemonhead. Helmet. Eu tô com Lemonhead na cabeça, mas acho que aqui no Rio Grande do Sul Lemonhead não tocou. Lemonhead foi em Santos, com Mr. Big e Lemonhead. No Sul foi... em São Paulo, Santos também foi Henry Rollins, né? Rollins Band. E Helmet. Helmet. Ficou... Isso. E aí depois também o Monsters of Rock, primeira edição aqui no Brasil, né? Com Black Sabbath, Slayer, Kiss. Né, cara? Então, assim, a banda de início já começou a encarar altas plateias, grandes públicos, um festival gigantesco, assim. A gente também não pode esquecer que por mais que o Dr. Sim fosse uma banda inédita, nova, todos ali já tinham uma boa história, sabe? A banda Tafo provavelmente foram alguns dos espetáculos mais bem produzidos e bem sucedidos da história do rock nacional. Que sempre que tocava tinha 1.000, 2.000 pessoas, lotado,
bateria que subia, etc. Já existiam os personagens, só que agora ali com uma cara nova. E as pessoas na época ainda achavam estranho o Dr. Sim ser convidado para muitas coisas. Só que você não pode esquecer que quando você está lidando com um festival mega desse tamanho, é um festival que gira e gera milhões, e que tem milhões de pessoas ali assistindo, etc., pelo mundo, você precisa de bandas com potencial, respeito e responsabilidade. Então, muitas bandas faziam um festival e nunca mais eram chamadas. Por quê? Falta de profissionalismo. Isso a gente ouviu muito. E modéstia à parte, sempre fomos muito profissionais. A gente, por mais que era muito moleque naquele começo também de Dr. Sim, tudo, o profissionalismo é parte do nosso aprendizado. Nós vamos chegar, nossa equipe vai montar o palco, vai ficar pronto, nós vamos dar o nosso melhor. Se é 35 minutos de show, é 35 minutos de show. Se é 40 minutos de show, é 40 minutos de show. O que aconteceu? Acabou rolando uma reação em cadeia que o Dr. Sim era sempre uma explosão de sucesso quando abria bandas ou quando tocava em festivais. Então, pô, não deu outra. Tocamos para 100 mil pessoas em Santos, tocamos Monsters of Rock, tocamos o M2000, tocamos Skull Rock, todos os festivais Hollywood Rock, sabe? Então, assim, todos os festivais que você mencionar agora, inclusive, como já tocamos no Rock in Rio, a gente pode dizer que a gente já tocou em todos. O Dr. Sim era uma banda que chegava, representava, cativava, entendeu? Nunca causou problema, porque nós presenciamos bandas que a direção falava, peraí, sei lá, quem vai entrar depois? Não sei, uma banda gigante, vocês têm que parar mais uma música. Os caras não paravam. Entendeu? O que acontece? Se você não para uma banda, de repente o festival tem que acabar meia-noite. Um exemplo. E essa banda final, a banda principal, deu meia-noite e 10, os caras estão tocando, aí vão cortar o show deles. Entendeu? Então, assim, é uma questão de muito bom senso também. E a gente, obviamente, na época, pô, a gente lidou com 98% de boas energias, mas sempre tem as pessoas que vinham falar, pô, só o Dr. Sim abre os shows, só o Dr. Sim faz os festivais. Por que acontecia isso? Primeiro, porque a banda era de enorme grandeza, né? Entendeu? Todos os shows, eu tenho orgulho dos shows que a gente fez de festival, de show, abertura e etc. Seja Pantera ou Bon Jovi, Dr. Sim estava lá arregaçando. E festivais, respeitar as normas dos festivais, dar o recado, poder também fazer até com que os próprios promotores ficassem orgulhosos de ter feito um cast ali nacional de respeito também, né? Você citou aí, muito bacana, esse festival, o primeiro Monsters of Rock que a gente tocou, que teve Viper, Angra, Dr. Sim e Raimundos como representantes nacionais. Ou seja, uma época muito bacana para o rock nacional. Era o auge da MTV Brasil. E uma época de ouro. Nesse festival ainda tivemos ali Black Sabbath, Suicidal Tendencies, Kiss. Mágico, né? Mágico. Sensacional. Cara, uma outra coisa, eu até hoje que eu estava dando uma pesquisada em alguns pontos da carreira do Dr. Sim, e eu não sabia. Vocês abriram os shows do Malmsteen, né, aqui no Brasil, e o Malmsteen gostou tanto da banda que numa versão japonesa, de um ao vivo dele, ele colocou um EP de bônus com músicas do Dr. Sim. Eu não sabia disso, cara. Sim, muito bacana isso. Sim, teve toda uma ligação. E aí o próprio disco, o disco que vendia no Japão dele, o do Dr. Sim, era parte do pacote. E a gente também, depois acabou ficando com o mesmo empresário do Malmsteen, que foi quem negociou nossos contratos no Japão, na gravadora Pony Canyon. Aí o Dr. Sim pôde lançar os trabalhos no Japão também. Na época ele também empresariou a banda num período que o Michael Vicera estava no Dr. Sim também. E essa coisa com o Malmsteen para nós foi maravilhosa para nossa carreira no Japão. Porque todo mundo que comprava, eu me lembro que em uma semana, na época, vendeu, sei lá, 100 ou 200 mil discos do Malmsteen, aquilo significa que 200 mil pessoas estavam com o disco do Dr. Sim em mãos. Porque vinha junto. Entendeu? Para nós foi um grande presente. E aí esse show live em Brasil é até muito bacana. Live em Brasil, o Malmsteen mesmo também, uma boa parte da estrutura dele
era a estrutura do Dr. Sim, que a gente, na realidade, emprestou para ele fazer também um show no Olímpia, que virou um DVD live em Brasil. Inclusive, é com a minha bateria, a minha batera roxa da época. E eu acho que essa é a coisa legal do rock and roll. O Malmsteen com a gente sempre foi muito legal. Todo mundo sabe que ele é um cara de lua, né? É um gênio mesmo, mas é um gênio que todo mundo fica meio, será que hoje é um bom dia para falar com ele? Mas a gente teve muitas viagens no mesmo ônibus, muitos dias e noites assim juntos. Recebemos, graças a Deus, muita atenção e carinho do Malmsteen para nós. É uma coisa que a gente não esquece, não. É um ídolo para nós e isso valeu muito. Bacana. Ivan, falando um pouco da discografia da banda, o primeiro álbum, Dr. Sim, de 93, né? Apesar da banda já ser uma banda, como tu disseste, vocês três já terem uma boa experiência, uma bagagem, já terem tocado com grupos já, até como tu disseste, mainstream, né? Do Tafo, tocando com o Supla, mas tem aquela coisa do primeiro disco, né, cara? O primeiro álbum. Deu aquele friozinho na barriga também na hora de lançar esse trabalho, de colocar ele no mercado. Como é que foi o primeiro trabalho do Dr. Sim no mercado, assim, para a banda? Como é que foi isso? O primeiro disco do Dr. Sim, eu tenho certeza que foi um susto. É um susto mesmo para a história do país. Eu digo isso sem medo, porque não existia nada parecido na época, um contrato daquela magnitude, não existia. Você gravar um disco naquele formato, no estúdio nos Estados Unidos, daquele jeito, com aquela produção, isso serviu de molde mesmo, assumidamente, para muitas bandas que se basearam. Eu fico feliz que eles se basearam em todos os aspectos positivos e viram que era possível uma banda que saiu de São Paulo, Brasil, fazer algo gigantesco como aquilo, sabe? Depois o disco começou a ser lançado e imediatamente foi sucesso em 12 países na época. E era a época ainda que saía em LP, CD e fita cassete. Então, uma coisa muito especial, né? A gente ia para os Estados Unidos mixar e produzir disco com o Stefan Galfas. De repente, o cara que estava masterizando o disco acabou de sair o Coverdale e o Page do Sterling Sound. Entrou a gente para masterizar o nosso disco com George Marino, Don Brottegan fazendo a arte. Era aqueles caras que você só via trabalhar com AC/DC, com Jimmy Page, etc. E de repente está ali o Dr. Sim, sabe? E tudo isso fruto daquele, sabe? Daquele corre, daquele suor que a gente gastou todo aquele período lá suando a camisa nos Estados Unidos com nossos sonhos debaixo do braço, né? O único, porém, que aconteceu foi que demorou muito para o disco sair. O disco, depois de gravado, ele demorou quase um ano para sair. Nós tocamos no Hollywood Rock ainda sem o disco lançado. Eu acho que talvez o alvoroço fosse ainda maior se o timing tivesse sido perfeito. Mas ali foi uma questão de erros de logística de alguns empresários com alguns diretores de gravadora e tal. Só que você tem que passar por isso, né? Com a banda que nunca fez um contrato estranho ou nunca errou uma estratégia. Mas assim, no saldo é 98% uma coisa positiva. Todo mundo viu que dava para fazer algo gigante com uma banda brasileira. Gigante mesmo, numa estrutura gringa que só os caras faziam lá fora, tipo Whitesnake, bandas que eram as gigantes da época, né? Diferente, sabe? Era uma coisa realmente diferenciada. E volto a dizer, o Sepultura já tinha o caminho deles trilhado ali, era um começo deles também, mas eles já estavam fazendo aquele sucesso no underground, aquela coisa pela Roadrunner, já tinham desbravado, já eram os garotos do Brasil ali acontecendo, mas nós éramos uma banda bem diferente, era uma banda num outro molde, sabe? E todo mundo duvidava muito mais que alguma coisa pudesse acontecer com a gente. E a gente foi guerreiro, mesmo contra a corrente depois, porque ficou contra a corrente, né? Mesmo no Brasil ficou contra a corrente depois, porque tinha o Dr. Sim, mas não existia um leque de bandas no formato do Dr. Sim. Existia um outro nicho, existia uma outra tendência. E isso para nós isso vem da escola do pai,
mesmo, que é a escola do jazz. Não interessa o que acontece, a gente vai fazer o nosso som independente do que acontece. E acho que é por isso que hoje o Dr. Sim está aí até hoje. É por esse motivo mesmo. Porque a gente ainda ama as bandas que amava, obviamente, ama algumas centenas de outras, mas os nossos ídolos, a gente continua respeitando eles, continua ouvindo eles, continua se influenciando pelos que estão aqui, pelos que já se foram, e sempre se inspirando e tentando trazer algo novo para quem está chegando também. E também é importante você estar sempre aquecendo as pessoas que, de repente, por alguma coisa, dá uma fraquejada. Perde um pouquinho do... Putz, será que eu tenho força ainda para tentar isso? Cara, se você não tentar, não existe vida. No caso de um músico, se você não fizer o som que você gosta, não faça. Não faça, que não deve ter nada mais triste do mundo do que você fazer um som que você não gosta e tentar botar na tua cabeça que esse som é o som que você gosta. Isso deve ser um pesadelo maior. Né? Sobre o primeiro álbum, ainda tem uma música, cara, que eu considero uma das melhores, apesar da imensidão, né, de um repertório tão vasto que o Dr. Sim tem, que é The Fire Burns Cold. Eu acho essa música sensacional, principalmente o refrão, cara. O refrão dela, quando o cara ouve uma vez, cara, vai ficar ad eterno na mente, aquele refrão na cabeça ali. Muito, muito foda essa música, cara. Muito foda mesmo. Para mim é uma das músicas mais emblemáticas da história do Dr. Sim. Fiquei muito chateado, inclusive, quando no primeiro disco a letra acabou indo para um caminho diferente do que ela era muito simples e objetiva, como tocada, por exemplo, no Hollywood Rock. I gave my soul to rock and roll. Sabe? Eu acho que essa música ela tinha uma essência pura e simples, como temas tipo We Will Rock You, como I Love Rock and Roll All Night. Ela é maravilhosa, mas ela perdeu um pouco da pureza essencial dela com a mudança de letra. Mas tá lá, é um dos medalhões, eu tenho muito coração também nessa música. Na sequência, Ivan, em 95 veio o Brutal, né, que o próprio nome ele meio que entrega um pouco, ele é um álbum mais pesado que o primeiro álbum, assim, em termos de sonoridade. E uma outra curiosidade sobre ele é que no Japão ele saiu com um nome diferente, né? Saiu como Silent Scream. Sim. Por que saiu com esse nome? Silent Scream era faixa 1, né? O Japão sempre teve assim, essa coisa de mexer um pouco na arte, eles sempre queriam que tivessem músicas bônus, para que os produtos tivessem uma diferença, como se fossem presentes para o público deles. E eles têm uma visão também, que geralmente é só deles. Eu respeito muito, acho o povo japonês espetacular, inteligentíssimos, e acho que colocaram Silent Scream pelo fato de Silent Scream ser a faixa 1 do disco. Inclusive, uma capa totalmente diferente. Né? E o Insanity saiu como Insanity mesmo, no Japão, e o Brutal saiu como Silent Scream. Uma coisa bonita dos discos do Japão que eu amava é que vinha dentro a capa normal e depois vinha a mesma capa toda em preto e branco, escrito em japonês. Aí depois uns adesivos, selos, sempre tinha um monte de bônus, é muito bacana. E aí veio o Infinity, né, cara, na sequência, que eu acho assim, que talvez seja aquele trabalho do Dr. Sim, e talvez pelo clipe, né, de futebol, mulher e rock and roll, seja o disco mais lembrado da banda por aqueles não fãs, digamos assim, pelo público em geral. Sobre essa faixa, Ivan, como é que foi a ideia, cara, de sintetizar, né, tudo aquilo que, pelo menos a maioria, né, gosta, que é o futebol, mulher e rock and roll? Porque eu até acho que, assim, hoje em dia, essa faixa, se ela fosse gravada hoje, talvez, né, cara, do jeito que as coisas estão, porque a gente não pode mais, tem que ter todo um cuidado especial quando for se expressar, ela talvez fosse mal interpretada, né? Mas, pra época, eu lembro que a participação do Silvio Luiz também foi sensacional, cara, tanto no clipe quando a gente escutava, quem não cresceu ouvindo o Silvio Luiz narrando jogos na Bandeirantes, né, cara? Como é que surgiu a ideia dessa faixa, Ivan? O disco estava pronto. O disco Insanity é um dos discos que eu mais gosto do Dr. Sim, com algumas das músicas mais ricas da banda. E a gente encontrou o Silvio Luiz, que é exatamente o que você falou, um ídolo nosso de quando a gente jogava bola na rua, ou quando jogava botão, era esse cara que a gente imitava. E eu falei do nada, assim, como quem não quer nada, bicho, grava com a gente alguma coisa no disco. E não existia o que ele pudesse gravar.
Aí ele falou, ó, eu gravo. Pô, quando ele falou eu gravo, a gente no mesmo dia compôs Futebol, Mulher e Rock and Roll, que é uma música super divertida. O grande público adora. Obviamente, é uma música que foge dos moldes, mas, poxa, é aquilo que eu falei. Poxa, o rock and roll também sem uma pitadinha ali sabe, de pimenta. O rock and roll sem um pouco de alegria extrapolando, sabe? Aí você também tá fugindo demais de uma coisa e fazendo de novo uma coisa teatral só para os outros. Então, o Futebol, Mulher e Rock and Roll, uma música que marcava, assim, por ser em português, ela já quebrou barreiras. Por ser a única em português. Uma letra completamente de trocadilhos picantes, onde a gente não fala um único palavrão, mas que você pode deixar entender uma coisa que era usada onde? Era usada na rua quando você jogava bola, era usada nos estádios, coisa que talvez hoje as pessoas não entendam mais, né? Até porque chega a ser até triste você ver que as pessoas se privam de dar um sorriso hoje por causa de determinadas regras completamente estranhas e que funciona bem para um e, de repente, acaba com a vida do outro. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que respeitar até mesmo uma coisa irreverente. Porque, poxa vida, é uma música que a gente também não está desmerecendo ninguém. Pelo contrário, a gente estava colocando a nossa paixão pela mulher. Me desculpe se a gente amava a mulher. Se a gente amava o futebol e a gente amava o rock and roll porque a gente ama. Entendeu? Imagina, você tem que pedir desculpa por amar, por falar a verdade. Essa era a verdade daqueles 3 garotos que amavam e amam futebol, mulher e rock and roll. It's only rock and roll, sabe? E todas essas pessoas que falam papinho, estão todas lá no show do Mick Jagger, vão todas no show do Kiss, vão todas, sabe? Em shows até, que eu não vou nem comentar, sabe? Então, assim, a gente não tá fazendo uma coisa, nunca fez nada para agredir ninguém, somente para se divertir. Graças a Deus, o Silvio Luiz, depois, pô, a gente conseguiu ficar realmente amigo do cara que era o nosso ídolo, cara. Legal. E uma música completamente irreverente no meio do bolo. É uma música simples, que poderia ser tocada até por uma banda assim, vamos supor, de uns garotos bem novinhos, tal, que estivessem chegando ali. A gente quis fazer isso. O famoso rock, 3 acordes para todo mundo se divertir. Só isso. Nada de falar mal de ninguém. E outra, todo mundo que viveu na década de 90, 80, 90 e 2000 sabe que esse linguajar era o linguajar das ruas quando você jogava bola, era o linguajar dos estádios, de dentro dos estádios. Então a gente simplesmente passou isso para dentro do disco de alguma forma, nossa paixão pelo futebol, né? Isso foi sensacional, cara. Sensacional. No ano 2000, aí acontece uma mudança, né, cara? A banda que era um trio, ela se torna um quarteto com a entrada do Michael Vescera. E como é que se deu a entrada dele, Ivan? Porque ele teve trabalho com o Malmsteen, né? E vocês já tinham essa, digamos, ligação com o Malmsteen pelas turnês, pela abertura de show e tal, por o CD ter saído lá no Japão. Como é que foi a entrada dele? Se deu a entrada dele no Dr. Sim? Então, primeiramente foi através de uma pessoa que nos apresentou, a gente fez amizade, já conhecia ele na realidade de trabalhos do Loudness, e ele tinha acabado de entrar na banda do Yngwie Malmsteen, e com uma pessoa em comum nos tornamos amigos. Ele acabou coproduzindo o disco Insanity e cantando também a música No Rules, rachando o vocal com o André. E logo na sequência, depois de muito conviver, porque aí a gente ia aos Estados Unidos 5 vezes por ano e voltava nesse período, nos tornamos família, assim. E quando a gente tinha acabado de gravar a base do Dr. Sim 2, o André veio com a ideia maluca assim de falar: pô, a gente podia chamar o Michael para cantar nesse álbum. Não sei se Dr. Sim ou não. Aí quando ele falou: não, eu topo, eu tô dentro. Aí o André mesmo falou: não, que continue sendo Dr. Sim. E a gente chamou de Dr. Sim 2 por considerar o Mark II uma segunda marca, um segundo Dr. Sim. Por isso que as pessoas às vezes não sabiam por que Dr. Sim 2, se aquele não é o segundo CD. Então, Dr. Sim 2 como segundo estágio. Dessa vez um quarteto com um cara que a gente não conseguia mais ficar longe. Eu tinha virado uma família. Eu, o André, o Edu e o Michael. E foi um disco que, poxa, até hoje é um disco que marca a vida de muita gente aí. Temos muito orgulho desse álbum.
E ele também foi inovador porque foi a primeira vez, né, cara, que o álbum foi vendido em banca de revista, né? Que vinha junto com uma revista contando a história da banda e junto o álbum, né? Sim, uma revolução isso aí, né? O primeiro que fez foi o Lobão, a gente foi o segundo, e foi uma explosão. Foi realmente, imagina, você vai na banca de jornal na esquina da sua casa e compra o álbum do Dr. Sim com pôster, com tudo. Foi mágico. Muita gente conheceu o Dr. Sim muito bem através desse álbum também. Na sequência, Ivan, veio o ao vivo, né? Veio 10 anos ao vivo, um álbum duplo, né, cara? Eu até tô com ele aqui, cara. O Dr. Sim, do 10 anos ao vivo. E esse álbum aqui, ele celebra, né, cara, toda a trajetória da banda e ele traz também a participação do André Matos, né, que até eu lembro que no DVD ele comenta que vocês meio que começaram juntos, né, o Viper abriu pro Platina, agora não me fugiu o nome, não sei se é no Leira Paulistana, parece que o Viper tinha aberto o show e tal, vocês meio que começaram juntos, galgaram a estrada meio que paralelamente, assim, né. E até eu lembro que na época, quando saiu o álbum com essa participação do André, muita gente comentou assim, pô, ia ser bacana o André cantando no Dr. Sim, porque a voz dele encaixou muito bem em Fire, né? E com relação ao álbum ao vivo, Ivan, como é que foi essa repercussão do álbum e essa participação do André, como é que ela se deu? Assim? O álbum era uma celebração de 10 anos na época mesmo. A gente quis fazer um apanhado de tudo que a gente tinha feito até aquele momento. A gente tinha acabado de chegar de Portugal, de uma turnê bem longa, inclusive com um visual totalmente diferenciado, todo mundo de cabelinho curto, os fãs até estranharam, né? E aí você tem aquela coisa, você vai fazer um álbum ao vivo, ainda mais importante assim, você começa a pensar, quem que a gente pode convidar, né? Aí você corre o risco de convidar 50 pessoas e virar uma coisa desnecessária. Mas a gente me lembra, a gente pensou em 2, 3 nomes, um deles era o André, que como você falou, o André é um cara que cresceu com a gente era do mesmo bairro, ficava trocando aí as fita cassete de Iron Maiden, Kiss, e crescemos juntos, né, no aprendizado musical, e a gente ia comprar roupas, inclusive, junto, né, do Platina e do Viper, aquelas roupas maravilhosas que a gente usava. A gente ia junto lá no centro da cidade comprar aquelas coisas lindas. E ele é um irmãozinho. Eu lembro que na hora a gente ligou e André, quer participar alguma coisinha do DVD? Aí ele mesmo sugeriu a música Fire, que ele falou que tinha bastante a ver essa coisa de meio melódica, né? E, porra, ele chegou, destruiu, cantou como... Nossa, a gente se emocionou muito, dá pra ver a nossa emoção no dia do show. Quando ele interpretou, o jeito que ele interpreta Fire ali, ele vestiu a roupa, ele sentiu a alma. Então, o André Matos sempre foi um irmãozinho. É bastante estranho imaginar, né, que ele já está no outro plano, mas Deus sabe o que faz. E agora ele é um anjo aí para todo mundo lá do céu e faz parte também de toda a nossa história. Desde aquele começo no Platina até essa coisa super marcante. E foram também as turnês que fizemos juntos, tanto com Angra, André Matos solo e também Xamã, junto ao Dr. Sim, né? Fizemos bastante turnê, essas coisas maravilhosas pelo Brasil e etc. E muita ligação, uma ligação de pessoas que se respeitavam e se gostavam muito mesmo, de irmãozinhos. Então, só posso agradecer de ele estar no nosso DVD, ter mandado ver em Fire e aproximado também. E sempre ajuda, aproxima muitos públicos quando você tem bandas que para muito era rival, nunca houve rivalidade, as bandas têm que estar juntas, as bandas têm que andar juntas. E aquilo foi uma coisa espetacular para aproximação também dos fãs de Angra com o Dr. Sim. Beleza. Em 2005 sai o CD de covers, né, cara, que é muito legal porque ele é diferente, porque mesmo que sejam bandas que vieram a influenciar o Dr. Sim, são faixas que têm a palavra Doctor no seu título, que é uma coisa que foge bem assim, né, daquilo, vou gravar um CD de covers e tal, a gente busca uma música daqui, uma música dali, não. Todas as faixas têm Doctor no título ali. De onde surgiu essa ideia? Foi muito, muito bacana, assim, diferente. Cara, essa ideia surgiu, eu estava no trânsito, na Marginal Tietê. Aí eu me lembro que, eu acho que era na Kiss FM,
Acabou de tocar, sei lá, Van Halen, Somebody Get Me a Doctor, e na sequência entrou Calling Dr. Love do Kiss. Cara, na hora eu falei, nossa, Doctor, quanto Doctor, que legal. Liguei na hora pro Andrea, já liguei do carro mesmo pro Manny Monteiro, que eu era do estúdio do Souza Lima na época. Falei, vamos fazer um disco só de música com a palavra Doctor? E, puta, todo mundo pirou na ideia. E virou um disco que o pessoal ama. Tem Motorhead, tem UFO, tem Ted Nugent, tem Black Sabbath, tem... Cara, é tanta música legal ali junta, né? cara. Motley Crue também, né, cara? Motley Crue, Kiss, Van Halen. Isso. E depois, na sequência, cara, em 2007, veio o Bravo, que ele trouxe algo, a participação do Hudson Cadorini, que para muitos, né, cara, para muitos que não conheciam, foi uma surpresa, porque ele faz a dupla com o irmão, né, Edson e Hudson, a dupla sertaneja, pode falar assim, mas que o Hudson, para quem não conhecia, ele é um puta de um guitarrista, né, cara, ele gravou um CD, né, de faixas instrumentais de heavy metal, hard rock, mais tendendo para o heavy metal, e se mostrou um puta de um guitarrista. E ele participa do álbum, né? Na faixa... putz, eu não tenho o nome da faixa. Assim. Eu anotei a participação dele, mas eu não tenho a faixa. Esse disco que você citou, quem toca é a gente. Sou eu, meu irmão, na bateria e no baixo. Se chama Turbination. É um disco de metal, assim, de guitarra heavy uma capa verde, né? A capa é verde. Isso, como se fosse uma plantação com umas Flying V, assim. E o Hudson é um guitarrista monstruoso. É um guitarrista muito fera. E aí foi através do... o Andreas Kisser também participa do disco. Foi através de grandes amigos nossos, que é o Alê Defente e o Eric De Hazo, o promotor holandês, ele que nos aproximou do Hudson. E a gente estava gravando na mesma época o nosso disco Bravo. E a gente convidou ele para tocar uma música. E a gente viu ali no meio uma música muito, que era uma delícia para solo de guitarra. A gente falou, mete bronca nessa, que é a música Think It Over, que depois fez parte até da trilha sonora do filme Assalto ao Banco Central e tal. Mas o Hudson, arregaça. Escutem aí o disco Turbination também, quem puder, e a música Think It Over dele com o Dr. Sim. Em 2011, né, cara, passou um tempinho, até porque em 2008 o Andrea entrou no caso das máquinas, né, e em 2010 vocês inauguraram um estúdio, o Sonata 84. Mas em 2011 veio o Animal, que tem uma faixa também que ela é meio emblemática porque ela tem aquela alusão, homenagem ao Guerra nas Estrelas, que é May the Force Be With You. Esse intervalo, Ivan, de 4 anos que teve entre o Bravo e o Animal, a banda, na realidade, não parou, né? Como eu disse, o André teve o trabalho no Caso das Máquinas, teve o estúdio e tal, músicos sempre tocando, a banda participou de um tributo aos Beatles durante esse período também, mas até chegar o Animal ali, como é que foi esse período para a banda e a gravação do Animal com essa faixa de homenagem ao Guerra nas Estrelas? O Animal é um disco que a gente adora também. Tanto o Bravo quanto o Animal são discos assim de uma formação de gravação já numa, como eu diria, pesquisas muito elaboradas dessa era digital de gravação, novos caminhos de gravação, novos caminhos de estúdio, e o André já assumindo muito as produções nessa época, o que era espetacular, sempre com times incríveis. A gente tinha ali Adriano Daga, Eros Strange, várias pessoas juntas, éramos uma cúpula, sempre em prol do melhor som possível, sabe? E o Animal também é um outro disco que tem faixas pesadíssimas nessa onda, que você tem essa atmosfera meio Ronnie James Dio. Ali, inclusive, tem a música The King, que é uma homenagem ao Dio, que a gente ama nesse disco Animal. Tem Lady Lust, etc. A própria música Animal. O Bravo, que tem aquela característica mais prog metal. O Animal talvez um pouco mais punch, mais denso, um disco mais denso, né? Com a música Pray for Tomorrow, que é praticamente uma obra clássica assim também. Eu acho que o bacana é que a gente não parava para pensar se a gente estava demorando para fazer um disco ou não. A gente sempre curtia o disco, a gente mastiga o disco o máximo que a gente consiga e a gente também sente os momentos. Obviamente, o ideal para mim seria gravar 2 discos por ano. Porque a gente faz música sempre, está sempre compondo. Mas também, às vezes, você corre o risco também de mutilar
determinado disco e não fazer com que as pessoas apreciem tanto quanto poderiam, ficar passando muita coisa uma por cima da outra também, sei lá. Uhum. Até porque em 2015, 2015 entre o Animal e o lançamento do Intactus, a banda também, pode pensar assim, a banda ficou um tempo parada. Mas teve o Rock in Rio, teve o Monsters of Rock, também, né, cara, na segunda participação da banda, e teve o Motorcycle Rock Cruise, que a banda foi a banda principal desse... É aquele festival do iate, né, do barco, né, e tal, que a banda foi a banda principal. E veio o Intactus, né, cara, e depois, e nesse logo período, na sequência... Esse período do Animal foi muito bacana para nós, porque a gente ainda tocou também no festival, junto com o Steppenwolf, lá em Curitiba. Fizemos também turnê americana. Então, teve um período do Animal que foi demais. Foi Monsters of Rock pela segunda vez, Rock in Rio, turnê americana. Cara, e a gente estava, sabe, a gente estava se sentindo muito bem. Só que aí entra a fase Intactus, que é outro disco que é o que você vai perguntar agora, né? Uhum. E antes disso ainda teve teu álbum solo, né? Teu álbum solo, Rock and Roll. Foi mais ou menos simultâneo ali com o Animal. E uma curiosidade, de onde surgiu essa tua vontade de gravar esse álbum solo? Eram faixas assim que tu tinha esse desejo de lançar e que talvez não se encaixasse aí no Dr. Sim? Queria colocar o teu lado compositor para fora? De onde veio essa ideia para o Rock and Roll? Eu comecei a carreira como vocalista, né? Aquela coisa, desde a época que a banda era o Prisma, que virou platina, etc. Então, sempre cantei também, sempre tive o meu lado vocalista. Mas a ideia veio do André mesmo. Durante as gravações do disco Animal, do Dr. Sim, eu sempre chegava com os temas, talvez muito mais folk, uma onda um pouco diferenciada para umas regiões vocais mais médio-grave que a minha região. E o André sempre pegava essas músicas, eu via que ele pegava, dava uma tocada numa guitarra, meio que decorava elas. Às vezes, quando eu chegava no dia seguinte, ele tinha feito alguma coisa com elas. E quando eu reparei, ele já tinha mais ou menos feito a base do disco Rock and Roll. E eu só tive o trabalho de chegar e falar, nossa, eu já tenho letra aqui, letra ali, letra ali. Pô, e o disco fluiu. E foi bacana. Tava um giro muito grande no estúdio, tanto de Dr. Sim quanto de um monte de trabalhos que o André estava produzindo na época. E todo mundo queria tocar um pouquinho no disco Rock and Roll. Então teve guitarrista que não acabava mais ali, Michel Leme, Luiz Sacomã e etc. Todo mundo tocou um pouquinho no disco Rock and Roll. E tu ficaste satisfeito com o resultado final dele? Eu adoro. Acho muito bacana. É um disco completamente despretensioso. É um disco muito verdadeiro. Fez muito sucesso sem ninguém fazer absolutamente nada por ele. O disco foi parar na novela Vitória, como música dos protagonistas. Tocou em rádios fora do Brasil, assim, centenas de rádios. É engraçado, uma coisa que você não pede para acontecer, o disco acaba acontecendo. E essa região vocal, o André fala isso também, eu tenho uma região vocal que ela é bem, como eu diria, ela se aproxima de muitos gostos. Então, o cara que estava lá, fanático por Chris Cornell, por Jam, Dave Coverdale, aquela coisa um pouco mais médio, grave, também ele se sentiu muito confortável ouvindo o disco Rock and Roll. Então, é uma coisa a mais, foi muito bacana. Depois escutem aí o disco Rock and Roll, que não viu, é bem bacana. E aí veio o Intactus, que foi o álbum que, digamos assim, culminou com a parada da banda, né? Com o fim das atividades em 2015 ali, que a banda tocou junto até 2016, né? Para encerrar a turnê do álbum. E aí a banda encerrou as atividades. Sendo bem direto, assim, para te perguntar, essa decisão de encerrar a banda se deu por qual razão? Foi por cansaço de turnês? Foi por, talvez, baixas vendas, porque no Brasil sempre teve esse problema? A que se deu, assim, mais precisamente, esse término da banda em 2015? Cara, se existe uma coisa que é nosso lema eterno, é que vendas em números nunca influenciaria nada sobre absolutamente nada. Nada, jamais. Para começar, se o nosso lema fosse vendas em números, a gente estaria fazendo outro tipo de coisa. Sabe? A gente toca com o coração. Somos filhos de jazzistas e o Dr. Sim, ele tem a alma de uma banda de jazz dentro do rock and roll e do heavy metal.
o que aconteceu é um cansaço natural, um desgaste natural entre os três que ninguém sabia, para falar a verdade. Os três foram pegos de surpresa. Tanto que o disco chama Intactos, que era uma celebração de que éramos a última banda original intacta. E a gente tinha orgulho disso. Mas foi inevitável. E pelo amor ao Edu, pelo respeito ao Edu e ele pelo respeito a nós, de certa forma, por mais que nada é flor, não são flores. Claro que no final tem um clima. Mas, cara, o respeito foi maior. O respeito permitiu que a gente parasse algo que todo mundo sabia que era assim. Inclusive sustento, fonte de renda, uma banda super consagrada, que você poderia sim, aí sim, ter continuado a banda só para ficar mordendo dinheiro. E não. Eu acho que não teria sido saudável para ninguém. Talvez a gente não fosse nem amigo como somos hoje em dia. Eu, o André e o Edu. Então, assim, foi uma decisão dificílima, quase foi um luto mesmo. Foi uma morte ficar sem o Dr. Sim. Achamos que nunca mais voltaríamos. E o universo conspirou que o Eduzinho achou os caminhos dele, nós achamos o nosso calhou, graças a Deus, de ser com o Dr. Sim de novo. A gente está super bem, super feliz, ele está super bem e a gente está sempre em contato. Já fizemos muitas coisas juntas depois também, inclusive tributo ao Vander Tafo. E temos uma admiração e um respeito muito grande e também um carinho muito grande, porque ele sempre vai ser e sempre será o DNA do Dr. Sim. O Thiago Mello é um cara gênio da guitarra, respeitador também também tem a mesma opinião. Ele já trouxe para ele o Dr. Sim, para o DNA dele também. Então aumentou a família, né? Porque casou perfeito, assim como o Edu era perfeito no começo, o Thiago Mello está perfeito agora. Mas a família só aumenta, entendeu? É duro, claro que é duro. Talvez fosse diferente, poderia ter sido diferente, mas tá todo mundo vivo, tá todo mundo amigo. O Dr. Sim continua, o Eduzinho tem Sinistra, tem trabalhos instrumentais, é um cara consagrado. A história da gente junta é muito respeitável e muito bonita. A gente fez aí o tapete para milhares de artistas e músicos que se basearam nas coisas positivas que a gente deixou. Temos amigos de todos os nichos musicais, de todos os estilos, sabe? E o respeito que o Dr. Sim tem de músicos, de áreas que ninguém nunca nem esperaria, é um presente para nós. E esse respeito só veio através de uma música muito verdadeira, que foi o que o Ivan, o André, o Edu e agora o Thiago Mello fazem, inclusive com todos que já participaram junto também. Nosso Marcelo Souls, sabe? Rodrigo Simão, Joe Gross, que seja Michael Vicera, que também não deixa, foi um Dr. Sim também, né? Mas assim, é uma grande família. Uma grande família cheia de música e é aquilo que você falou, cara. O Intactus era uma coisa que a gente não imaginava que fosse ali ter uma mudança. Mas a mudança, às vezes, ela é necessária. Sim. E, cara, como tu disseste antes, né, o universo conspirou e, felizmente, a banda resolveu voltar e voltou com um discaço, né, cara, que é o Back Home Again, que eu, cara, por toda a discografia que o Dr. Sim tem, que é excelente, eu considero um dos melhores trabalhos da banda. Eu não sei dizer o motivo, assim, mas é um disco, cara, que a gente percebe uma energia em cada faixa que é um pouco diferente do que a gente via antes. Talvez eu possa até ter escutado errado, mas como a gente diz, música é arte e a gente acaba, cada um ouve de uma forma. Mas a gente percebe que o disco ele traz uma energia, assim, tipo aquele sangue no olho de banda que parece que está começando de novo, né, cara? Eu acho que isso vocês quiseram transparecer nas faixas e conseguiram, porque, cara, é um trabalho realmente, cara, acho que é o top 3 do Dr. Sim. Que legal. É exatamente isso. A gente voltou com tamanho coração. Foi um sonho tão grande ter a chance de voltar com a banda que a gente simplesmente voltou com sangue nos olhos, com todo o coração do mundo, e a gente fez um disco com todas as emoções e com toda a verdade do mundo que o Dr. Sim sempre teve. E aí não deu outra, né? O disco foi premiado, todo mundo foi premiado como músico e as pessoas só precisam assistir o vídeo e ouvir o som.
né? Porque as pessoas... Sim. Tem muito disco que você precisa ficar falando, contando lorota sobre ele. O Back Home Again, ele fala por si só. Ele mostra o poder do Dr. Sim de novo. Bacana, cara. E agora, Ivan, chegamos em 2021, né? A banda lança um single novo, Never Go Down, uma puta música, cara, muito legal esse dueto teu e do André ali. Ficou muito, muito bom o jogo de vozes de vocês ali. E o que esperar agora para frente, cara? A gente sabe que tá nessa pandemia, a gente não sabe o que vem pela frente, porque quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, daqui a pouco vem um golpe, parece que o negócio retrocede, parece que a gente está naquele filme O Feitiço do Tempo, que a gente acorda e começa tudo de novo, parece que não vai ter fim. Mas pelo que a gente vê agora ultimamente, as coisas parecem que estão caminhando para uma volta, lentamente, mas uma volta da normalidade. Quais são os planos do Dr. Sim agora na sequência? Então, a pandemia interrompeu uma grande turnê da banda, né? Interrompeu muitos planos de todo mundo pelo planeta Terra. Os planos são esses. A gente todos os dias acorda com um pensamento positivo para que todo mundo fique livre, imunizado desse vírus, para que isso aí seja levado para, sei lá, para outra dimensão, esse tipo de vírus tão triste para a humanidade, e que a gente possa estar de novo fazendo o que a gente mais ama, porque a gente ama estúdio, a gente ama vídeo, a gente ama tudo, mas o que a gente ama acima de tudo é o palco. Então, e as pessoas estão com saudades de assistir os shows e de tocar os shows. Eu acho que o mundo sem entretenimento, o mundo sem a arte, o mundo sem a música, o mundo sem os shows ao vivo, ele não tem nenhuma graça. Esse é o meu modo de ver. E as pessoas estão tentando se enganar de que o mundo é o maior espetáculo da Terra atrás da tela do telefone delas. Isso é uma grande mentira, sabe? Nada na vida substitui o toque, nada na vida substitui a realidade. E a realidade de um músico não adianta. A realidade do músico é o palco. É ali que a gente mais cria no final, é ali que a gente realmente passa a nossa arte para frente, é ali que a arte realmente brota. E o Dr. Sim sempre foi, sempre será uma banda ao vivo. Então, assim, essa é para a gente fazer todo o pensamento positivo para que o planeta Terra se livre do mal e que as pessoas e as energias do bem fiquem à frente e que o mundo, a arte, a música, o amor, a paz e as coisas voltem a ficar em primeiro plano. E tem plano de um novo álbum, Ivan? Sim, sim, a gente está compondo sem parar, sem parar. Para quem aí já está curtindo o Never Go Down, pode curtir, pode ficar sintonizado que vem mais coisas muito incríveis pela frente. Muitas surpresas boas nesse ano de 30 anos e mais, e mais. Bacana. Bacana. Ivan, a gente está encerrando por aqui, então, cara, queria te agradecer novamente por ter disponibilizado essa 1 horinha e pouco aí do teu tempo, que é corrido, a gente sabe, né? Como a gente falou lá no início, a gente veio desde o ano passado tentando aí, não só contigo, né? Tem outros vários artistas também que a gente vem tentando e aí a gente acaba botando uma data bem para frente para não ocorrer aquilo que tu falaste, daqui a pouco surge um imprevisto, alguma outra coisa e a gente não consegue fazer. Mas te agradecer mesmo, cara, por ter disponibilizado esse teu tempo para a gente conversar sobre uma das maiores bandas do Brasil, que é o Dr. Sim, que está fazendo 30 anos agora, né, cara? Uma data que tem que ser comemorada, que não é sempre que uma grande banda do Brasil faz 30 anos, né, cara? Um país que não tem a cultura do rock, heavy metal aqui, que nem o nosso. Fazer 30 anos não é fácil. Então, Ivan, mais uma vez, muito obrigado, cara. Muito obrigado a todos. Eu não consegui ler, acompanhar. Muito pequenininhas as letrinhas aqui. Mas quero deixar um beijo, um abraço para todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Temos pessoas maravilhosas aí pelo mundo afora, sintonizadas e conectadas com a gente, com a música, com rock and roll, hard rock, heavy metal, whatever. Eu acho que continuem conosco. Muito obrigado. E é isso aí. Long live rock and roll. Valeu. Grande abraço. Obrigado a todo mundo que assistiu, cara. Boa noite a todos. Um abraço para todos. Tchau, tchau.